Shenzhen, uma cidade da China que fabrica carros elétricos, drones e talvez até o seu próximo celular. É conhecida como o Vale do Silício Chinês, mas provavelmente você nunca ouviu falar dela. O que aconteceu nesse lugar é difícil de acreditar. Uma vila de pescadores virou a peça fundamental da tecnologia chinesa, e isso tudo em menos de 40 anos. A cidade recebeu investimentos bilionários, virou abrigo para milhões de empreendedores e se transformou num laboratório vivo de inovação. Como isso foi possível e por que tantas empresas bilionárias foram fundadas justamente ali? Shenzhen já foi só um nome no mapa, uma vila de pescadores com 30 mil habitantes, localizada no sul da China, na província de Guangdong. Nada ali indicava que décadas depois esse lugar ia se transformar na cidade mais tecnológica do país. Mas a localização era estratégica demais para ser ignorada. Do outro lado da fronteira, a menos de 1 hora de distância, estava Hong Kong, um dos centros financeiros mais dinâmicos do planeta, e foi justamente essa proximidade que mudou tudo. Em 1980, o governo chinês, liderado por Deng Xiaoping, escolheu Shenzhen para ser a primeira zona econômica especial do país. A ideia era simples no papel, mas revolucionária na prática: dar à cidade a autonomia para experimentar uma economia mais aberta e atrair empresas estrangeiras, enquanto outras cidades chinesas seguiam lentas e sob controle estatal rígido. Com isso, Shenzhen virou um grande laboratório. As regras eram outras. Empresas estrangeiras podiam se instalar ali com menos burocracia, impostos mais baixos e acesso facilitado à mão de obra. Em poucos anos, começaram a surgir as primeiras fábricas de eletrônicos. Foi quando nomes como a Samsung e Foxconn apareceram na história da cidade. A Foxconn, por exemplo, uma das maiores fabricantes terceirizadas de eletrônicos do mundo, responsável por produtos da Apple, Sony e Dell, transferiu parte de suas operações para Shenzhen, ainda nos anos 90. Em pouco tempo, a cidade virou sinônimo de produção em massa. Durante os anos 80 e início dos anos 90, a maior parte do investimento estrangeiro direto em Shenzhen veio de Hong Kong, responsável por cerca de 60% do total investido na China nesse período. Mas não era só o dinheiro. Junto com o capital vinham conexões com o mercado internacional, know-how industrial e principalmente um canal direto com o capitalismo global. Foi nessa época que surgiram também os famosos mercados de componentes eletrônicos, locais onde se comprava de tudo: chips, placas, peças de celulares, um verdadeiro paraíso para engenheiros, técnicos e futuros empreendedores. De 1980 até o começo dos anos 2000, o foco era claro: produzir. Shenzhen cresceu rápido, com centenas de fábricas operando 24 horas por dia. Em 20 anos, a população pulou de 30 mil para mais de 10 milhões de pessoas. Era gente do país inteiro chegando para trabalhar e empreender. Mas essa fase foi só o começo. O que viria depois não era só uma cidade que fabricava tecnologia. Era uma cidade que começava a criar tecnologia. E é aí que a história começa a mudar de rumo. Durante muito tempo, Shenzhen foi conhecido por outra coisa: as cópias. Na década de 90 e começo dos anos 2000, era comum andar pelos mercados da cidade e encontrar réplicas de celulares, videogames e tablets. Era o auge da era Shanzai, uma expressão popular na China usada para falar dos produtos genéricos. Quase tudo era baseado em engenharia reversa. Desmontava-se um aparelho original, copiava a tecnologia, mudava o design e colocava à venda por 1/3 do preço. Essa lógica ajudou muita gente a aprender fazendo. Pequenas oficinas se transformaram em empresas, técnicos viraram fundadores. O conhecimento técnico estava espalhado pelas ruas, mas o mundo começou a mudar, e Shenzhen também. A virada veio por volta de 2008. Enquanto boa parte do planeta enfrentava a crise financeira, a China percebeu uma vulnerabilidade. Depender tanto da exportação de produtos montados por empresas estrangeiras deixava o país exposto. Shenzhen, até então conhecida por suas fábricas, estava no centro desse modelo. A cidade era eficiente, mas não era dona da tecnologia que produzia. A crise escancarou a urgência de transformar a economia local. A queda nas encomendas externas fez cerca de 62 mil fábricas fecharem as portas em Guangdong. Pela primeira vez, Shenzhen sentiu o peso de não ter o controle sobre o que produzia. Mas havia outro problema: a reputação. Durante anos, a cidade ficou marcada pelas cópias, produtos genéricos, baratos e muitas vezes de baixa qualidade,
fizeram com que o selo Made in China se tornasse um sinônimo de desconfiança no mercado internacional. Era preciso virar essa chave. A resposta foi rápida. Shenzhen recebeu mais liberdade para experimentação tecnológica, investimentos diretos para pesquisa e desenvolvimento e uma série de reformas para facilitar a criação de empresas locais. Escritórios do governo começaram a atuar como investidores. Em 2020, Shenzhen registrou cerca de 310 mil pedidos de patente e investiu mais de 5% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento, sendo boa parte desse valor vindo diretamente das empresas locais. Para efeito de comparação, o Vale do Silício registrou cerca de 21 mil patentes no mesmo ano. Esses números mostram que Shenzhen não apenas compete com o Vale do Silício, mas em alguns aspectos já o supera como polo global de inovação. Mas afinal, quem são essas empresas que estão por trás desse avanço? A Huawei, por exemplo, nasceu em Shenzhen nos anos 80. Começou fabricando equipamentos de telecomunicações e ao longo das décadas se transformou em uma gigante global da tecnologia. Hoje lidera os testes e a implementação de rede 5G no mundo, sendo a primeira empresa chinesa a competir diretamente com gigantes como a Ericsson e a Nokia nesse setor. Além disso, a Huawei atua em áreas como smartphones, inteligência artificial, chips semicondutores e soluções para cidades inteligentes. Outra empresa, a Tencent, começou como um serviço de mensagens. Hoje é uma das maiores empresas de tecnologia e jogos do mundo. Criou o WeChat, uma mistura de WhatsApp, Facebook, carteira digital e banco, tudo em um único aplicativo. Quase todo chinês usa o WeChat no dia a dia, seja para conversar ou fazer pagamentos. E não menos importante, a BYD também nasceu ali. No começo, fabricava baterias de celular, mas o fundador Wang Chuanfu viu potencial no carro elétrico, comprou uma montadora falida e poucos anos depois lançou o primeiro carro híbrido plugável do mundo, o F3DM. Em 2008, o próprio Warren Buffett, o maior investidor do mundo, comprou 10% da empresa, por 230 milhões de dólares. Hoje, a BYD é a maior fabricante de veículos elétricos do planeta, superando até mesmo a Tesla. Essas empresas cresceram dentro de um ecossistema único. Shenzhen atrai jovens de toda a China, interessados em tecnologia, design, robótica e bioengenharia. Existe uma cultura de velocidade, de prototipagem rápida de colocar o produto no mercado o mais cedo possível. Olhando de longe, a cidade parece só mais uma metrópole moderna, mas quando você olha de perto, percebe que Shenzhen não apenas fabrica tecnologia, ela define o que vai ser lançado nos próximos anos. E a pergunta que fica é, onde essa cidade quer chegar? Hoje, Shenzhen já não é vista como uma cidade de fábricas, e sim como uma cidade de ideias, mas o plano vai além do presente. O governo chinês já definiu que Shenzhen vai ter um papel estratégico no futuro do país. No 14º Plano Quinquenal da China, o nome da cidade aparece como prioridade em áreas como inteligência artificial, biotecnologia, computação quântica e robótica. A meta não é mais alcançar os outros, e sim liderar. E tem uma mudança clara no discurso. A frase que dominou a indústria por décadas, o famoso Made in China, está dando lugar ao Designed in China. Isso não é só o marketing, é uma tentativa real de mostrar que a China quer ser reconhecida não apenas pela produção em larga escala, mas pela originalidade, tecnologia e design. Shenzhen vai ser uma peça-chave também na nova Rota da Seda, o projeto de infraestrutura que conecta a China a dezenas de países da Ásia, África e Europa. E mais, o governo quer transformar a cidade em um modelo de urbanismo inteligente, com redes 5G integradas e carros autônomos em circulação. A grande pergunta agora é, Shenzhen vai conseguir ultrapassar o Vale do Silício dos Estados Unidos? Em número de patentes, em testes de tecnologia de ponta e um apoio do governo já passou, mas o prestígio internacional ainda é um desafio. Mesmo assim, Shenzhen mostrou que ter um planejamento, velocidade e coragem para mudar o rumo pode transformar qualquer lugar. Em menos de 40 anos, ela saiu do anonimato e virou referência global. Enquanto Shenzhen apostou na disrupção e no risco, um pequeno país nórdico escolheu o caminho oposto: impostos altos, estado forte e uma confiança coletiva que chega a parecer impossível. Quer entender como a Dinamarca fez isso dar certo e por que lá as pessoas têm orgulho de pagar impostos? Clique aqui no vídeo ao lado que eu te conto essa história. Te vejo lá.